Bom dia a todo mundo. Podem se sentar, por favor. Gostaria de meditar com vocês aqui uma palavra que vai fazer nosso coração estremecer. Amém? Abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 13, versículo 8 ao 13. Enquanto você vai achando aí, eu vou orando pela palavra, amém? Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença. Nós queremos pedir, Senhor, mais uma vez que o Senhor nos ensine. Espírito Santo, que o Senhor possa trazer a revelação da Tua palavra mais uma vez ao nosso coração. Senhor, que nós possamos entender, Senhor, e mergulhar nas profundezas da Tua sabedoria. Em nome de Jesus, toma, Senhor, o nosso coração em Tuas mãos. Que o Senhor possa, Pai, receber a glória, a honra e a adoração, Senhor. E que nós possamos ser edificados através da Tua palavra mais uma vez aqui neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Coríntios 13... a partir do versículo 8 está escrito assim: o amor jamais acaba, havendo profecias cessarão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Esses três, porém, o maior dele é o amor. Amém? Quando nós falamos sobre fé, nós podemos entender que a fé, ela vai crescendo dentro de nós. A gente já falou aqui diversas vezes, mas a gente sempre tem que trazer a memória. Um cristão, ele precisa exercitar a fé dele. Um cristão precisa fazer a fé dele crescer. Jesus foi muito enfático no ensinamento dele quando disse que o reino de Deus é crescente. E mais enfático ainda quando ele falou sobre o grão de mostarda. Vocês lembram dessa parábola do grão de mostarda? Jesus não falou que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Porque quando é plantado, esse grão se torna uma das maiores árvores. E foi isso que Jesus disse, que a nossa fé seja como o grão de mostarda. Jesus também disse que a nossa fé tem que ser como uma massa de bolo. Para quem já fez bolo sabe, você coloca lá o fermento, você mistura tudo bonitinho lá, e aí você coloca no forno para esquentar, o bolo cresce. Então a nossa fé não tem que estar do mesmo jeito do dia que a gente aceitou Jesus. Não é saudável para um cristão aceitar Jesus e depois de 20 anos continuar com o mesmo nível de fé, com a mesma imaturidade, com a mesma inocência, com a mesma, não com a mesma inocência apenas, mas com a mesma imaturidade mesmo. Jesus, ele disse que nós devemos exercitar a nossa fé. E como que a gente exercita a nossa fé? De diversas formas. Vida de oração. A vida de oração faz a nossa fé crescer. Porque quanto mais você ora, mais coisas você vai experimentando em Deus. E quanto mais você vai experimentando coisas em Deus, mais você vai vendo o quanto Ele é real na sua vida. E isso faz a sua fé crescer. Mas a maior forma de fazer a sua fé crescer é pela palavra de Deus. O cristão saudável, ele tem que conhecer a Bíblia. Ele tem que conhecer os ensinamentos de Jesus, ele tem que conhecer as profundezas da sabedoria de Deus que estão contidas na palavra de Deus. Amém? Então, isso faz a nossa fé crescer. O apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas aí essa fé, que é lá
Quando você começa a sua fé cristã, ela realmente é do tamanho de um grão de mostarda. Mas aí você planta ela no seu coração. E aí você deixa a palavra de Deus regar a oração, a vida de oração, seu relacionamento com Deus. Vai lá, as águas do Espírito vêm e faz aquela árvore crescer. E aí nós vemos ali Paulo falando sobre um cristão que exercita tanto a fé e a vida cristã, que um dia descobre seu chamado, os 5 ministérios que Deus estabeleceu na igreja. Paulo também fala sobre os dons espirituais. Isso são coisas que um cristão maduro experimenta em Deus. Mas não experimenta um dia aqui, outro ali, tem uma experiência aqui, outra ali, não. Ele vive uma vida assim. Ele tem testemunhos para contar. Ele tem coisas para falar para as pessoas quando é questionado. Ele sabe responder a razão da esperança dele. Amém? Então, a gente já entendeu que a fé tem que ser crescente. Mas o que eu quero enfatizar nesta manhã é o versículo 11. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Gente, é natural nós, tirando aqui um pouquinho do espiritual, vamos trazer para o mundo físico. É natural que nós, quando vamos avançando em idade, a gente vai sendo pessoas mais sérias, sendo pessoas mais comprometidas, sendo pessoas mais responsáveis. A gente começa a cultivar essas coisas, que vem lá do ensinamento da nossa casa, né? Quando os pais começam a liberar os filhos, vai lá, vai trabalhar, vai estudar, sai um pouquinho debaixo das minhas asas, vai viver um pouco, você precisa aprender a viver. E Deus, Ele faz a mesma coisa com a gente. Vocês sabiam disso? A fé cristã, a vida cristã, ela tem esse paralelo. Enquanto nós vamos avançando em idade, mas não está ligado tanto em idade, vocês vão entender o que eu vou falar. Quando os dias vão se passando e a gente vai cultivando, nós também vamos crescendo espiritualmente. E aí, Paulo é muito enfático quando ele diz: quando eu era menino, eu falava como um menino. Quando eu tinha os meus 14 anos, eu não era como eu estou aqui hoje. Muitas coisas mudaram. Eu não tinha responsabilidade. Esses dias eu estava falando com meu pai, eu até agradeci ele, né, sobre algumas correções que ele deu para mim quando eu era adolescente, porque eu era meio chato e ingrato. E aí, às vezes, quando eu não concordava com alguma coisa, eu virava a cara. Aí eu fazia questão de todo mundo ver que eu estava insatisfeito. Bem coisa de gente matura, né? E aí, os tempos foram passando, eu percebi que eu não preciso fazer isso. Não vai mudar nada para mim. Não vai mudar nada. Então, eu falei para ele: pai, obrigado por você me corrigir, porque o tempo foi passando, eu fui percebendo que eu fiz cada vez menos isso. Tipo, se eu estou insatisfeito, eu vou lá e converso. É o seguinte, não sei o que lá, não está legal. Vamos mudar isso aqui? Não dá? Tudo bem então, vamos seguir vida. Gente madura, gente que entendeu. Agora, quando eu era mais novo, eu não tinha essa maturidade. Gente, quando tinha alguma coisa errada lá em casa, que ao meu ver estava errado, o Jefferson de 14 anos, uma criança achando que, né, coisa de adolescente, hein? Acha que sabe de tudo. Minha mãe falava um não, já entortava a cara. Meu pai falava um não, você não vai, é para você estar aqui. Ele me dava horário para chegar em casa, né? É para você estar aqui 10 horas. Quando eu chegava 10h10, ele falava um monte para mim. Ele falava um monte para mim, eu já entortava a cara, ia para o meu quarto, ficava todo bravo, ficava resmungando e falando um monte escondido dele, porque eu não tinha essa coragem. Então, o tempo foi passando, eu fui percebendo que isso não é necessário. Eu fui pensando, por quê? Se eu converso com as pessoas, se eu mostro o meu lado e às vezes as pessoas compreendem, mudam às vezes, e eu também mudo muita coisa em mim por causa da conversa com os outros, eu não preciso fazer isso. Então, quando eu era menino, eu falava como um menino, eu agia como um menino, eu fazia as coisas como um menino, mas o tempo passou. E eu não posso mais permanecer como um adolescente chato, um adolescente mimado, um adolescente que acha que tudo tem que ser do jeito dele. Não, eu cheguei numa idade que eu tenho que entender que
eu tenho que ser responsável, eu tenho que ir atrás das minhas coisas, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que entender o lado das pessoas, eu tenho que ser compreensível com as pessoas. E isso é natural na nossa vida. E Deus estabeleceu esse padrão em nosso coração para que a gente não fique como crentes imaturos a vida toda. Então, eu coloquei aqui alguns pontos que identifica se a gente está sendo um crente maduro e se a gente não chegou numa maturidade, porque eu acredito que todos nós estamos andando para esse caminho, mas pelo menos para você identificar se você não está estacionado aí como um crente criança ainda. Amém? Então vamos dar uma refletida aqui? Primeiro, um crente maduro consegue absorver alimentos mais sólidos. Ô, gente, todo mundo sabe disso, mas as mães principalmente. Quando o seu filho é bem pequeno, é criança, é um bebê, você não vai dar uma feijoada para um bebê. Não pode, vai fazer mal para ele. Você dá o leite, você dá uma coisinha ali, uma papinha, até ele chegar a uma certa idade conseguir comer uma comida, não é verdade? Quando nós aceitamos a Jesus, nós ficamos ali no básico da fé. A gente tem que entender por que Jesus morreu, ressuscitou, aleluia, glória a Deus. A gente tem que entender por que a gente vem à igreja, a gente tem que entender o princípio básico do dízimo das ofertas, coisa básica da fé cristã. A gente tem que entender, sei lá, coisas básicas, assim, para a gente entender, no mínimo, por que a gente é crente. Só que o tempo vai passando, se a gente não se alimentar com coisas mais sólidas da Bíblia, a gente sempre vai ficando no raso do conhecimento de Deus. Então aí os problemas vêm, e aí a gente, por não estar firmado na palavra dele, a gente começa a balançar. A gente começa a questionar muito a Deus. Ah, Deus, por que eu passo por tanta dificuldade? Isso aí, o crente de 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Começa a questionar, por quê? Porque não entendeu as profundezas da Bíblia, as coisas que são mais sólidas. E um crente maduro, ele tem que ir para mais fundo na palavra dele. E aqui em Hebreus 5:11 está escrito: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Olha só o que o apóstolo está dizendo. Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Eu acho engraçado algumas coisas. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido. Gente, aqui não está muito claro assim para crente de muito tempo. O tempo que você tem de igreja, você já deveria ser mestre da Bíblia. E aí você às vezes não sabe explicar o básico da sua fé. E aqui o escritor de Hebreus está dizendo: leve em conta o tempo que você tem de igreja. Você já deveria ser mestre. É como se eu fosse para a faculdade, vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem. É como se eu fosse para a faculdade, não passasse nos semestres, né? A gente não vai para a faculdade para se formar numa profissão. Vou para a faculdade, não passo, não chego nas notas que eles precisam, e aí sempre fico de DP, fico pagando DP, fico pagando DP, fico pagando DP, e fico arrastando o dia para eu me formar, porque eu não aprendi o que eu deveria aprender para eu me formar. É a mesma coisa aqui que o escritor de Hebreus está dizendo. Você já deveria considera o tempo de crente que você tem. Você já deveria ser mestre para ensinar outras pessoas, para discipular outras pessoas. E aí você está ainda no raso, você ainda está ali, não sabe nem para quê, qual é o seu propósito. Você precisa buscar em Deus isso. E aí, continuando aqui, no versículo 12... vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passam a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. São aquelas pessoas que leem a Bíblia e não entendem nada.
Isso eu não estou falando de um crente que começou ontem. Estou falando de um crente que começou há 30 anos atrás, há 10 anos atrás. São pessoas que vêm à igreja todo domingo religiosamente, mas lê a Bíblia e não entende nada. É porque não está se esforçando para conhecer a Deus profundamente. A Bíblia não é um livro qualquer. Quando você ler a Bíblia, você precisa pedir para o Espírito Santo trazer revelação para o seu coração. E eu vou dar aqui um testemunho meu que mudou. Nossa, parece que Deus, ele torceu meu cérebro assim e falou, agora você vai entender a Bíblia. Porque quando eu era mais novo, eu não entendia a Bíblia, gente. Eu nasci na igreja. Eu estou falando de mim aqui, tá? Eu nasci na igreja, gente, com 20 anos de igreja, hoje eu tenho 27. Quando eu tinha 20 anos, eu lia a Bíblia e ainda não entendia nada. Eu ficava lendo, meu Deus do céu, mas é um monte de palavra difícil, eu não entendo nada. Que nem aqui a gente leu, os oráculos de Deus. Quem é que fala oráculos hoje em dia? Eu não entendia nada. E aí eu começava a perguntar para Deus, Deus, tem alguma coisa errada comigo? Eu não entendo nada. Eu já aceitei ao Senhor, eu já faço as coisas na igreja, eu toco desde os 12 anos, eu já cantava na igreja, já fazia tudo, mas não entendia nada. Eu ficava sempre no raso ali. Sempre com aquela coisa ali que se alguém chegasse para mim e falava, me ajuda com isso aqui, eu falei, ixi, eu não sei fazer isso não. Vou ter que pedir para o meu pai ali, vou ter que pedir para o presbítero, vou ter que pedir para alguém, porque eu não sei explicar isso aqui não. E aí eu comecei a me incomodar com isso. Até que um dia, eu não vou acertar a idade certa, mas o ano eu lembro. Em 2016, o pastor Lucinho lançou uma campanha lá para Lagoinha. Ele falou assim, que os jovens iam ler a Bíblia toda em 2016. Aí eu vi aquilo, eu acho que o Espírito Santo deu um chacoalhão em mim, falou, tá na hora de você entrar nesse negócio aí também. Eu falei, tá bom, Senhor, vamos lá. Morrendo de preguiça de ler a Bíblia toda, porque é um livro muito grande. Em 2016, foi a primeira vez que eu li a Bíblia inteira. Aqui o apóstolo diz que são pessoas que têm preguiça. Eu tinha preguiça de ler a Bíblia. Aquele ano eu rompi isso. Gente, eu desinstalei Facebook, desinstalei Instagram. E vocês que me acompanham aí por aí, vocês sabem que eu gosto das redes sociais. Eu divulgo músicas, eu faço um monte de coisa, eu faço trabalho de mídias aqui da igreja. É tipo assim, é uma renúncia muito grande para mim. E aí eu desinstalei Facebook, todas as distrações do meu celular. Desinstalei Instagram, desinstalei Snapchat que eu usava na época, desinstalei jogos, desinstalei tudo. O único aplicativo era o WhatsApp, porque não dava para eu ficar sem, porque eu tinha que falar com as pessoas, e a Bíblia. Aí eu estava no ônibus, lia a Bíblia. Me dava sono, guardava o celular no bolso e ia dormir. Estava no metrô, lia a Bíblia. Estava lá no horário de almoço na empresa, que na época era presencial, lia a Bíblia. Estava no meu quarto, vamos ler a Bíblia. Me dava sono, eu tirava uma pausa, mas depois eu lia de novo. E comecei a me habituar. Gente, quando chegou em agosto de 2016, eu tinha lido tudo. Eu lembro que em agosto de 2016, eu estava quase chorando, porque eu estava no penúltimo capítulo de Apocalipse. Eu fiquei, sabe quando você se sente realizado? Você fala, nossa Deus, glória a Deus por isso. Só que daí ainda tinha um problema, não tinha entendido 50% que eu tinha lido. E aí eu comecei a me incomodar com isso. Eu falei, nossa, tenho muita dificuldade de entender isso aqui, está muito difícil. Aí teve um dia que meus pais viajaram lá para Boa Esperança, eu não pude ir, no interior de São Paulo, eu não consegui ir. Eles foram visitar os parentes lá, que moram lá. E aí eu falei, Espírito Santo, é o seguinte, eu vou ficar sozinho em casa durante 2 semanas, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, tá pouco ainda, eu não estou satisfeito, eu estou com sede e fome. E aí eu lembro que em 2 semanas, gente, eu orei, eu falei, Senhor, qual é o livro que o Senhor quer trazer uma revelação para mim? Eu fui muito específico na minha oração. Aí eu comecei a ler Mateus, mas não estava fluindo. Eu comecei a ler João, achei bonito, mas não estava fluindo. Até que eu cheguei em Efésios. E, gente, parece que minha cabeça fez assim. E Efésios, ele tem 6 capítulos, mas Efésios tem uma profundidade tão grande.
É só o Espírito Santo que faz a gente mergulhar de vez assim no oceano que é o conhecimento dele. Eu lendo aquilo, cada capítulo que eu terminava, o Espírito Santo falava comigo, eu me derramava em lágrimas. Eu lembro disso até hoje. Mudou na minha cabeça, mudou completamente. Eu falei, nossa, Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque eu não estou lendo à toa. Eu estou vendo que o Senhor está aqui. O teu Espírito está trazendo revelação para mim. E aí, depois disso, eu comecei a fazer Deus começou a abrir a minha mente para outras coisas. Eu comecei a entender a necessidade de cuidar de algum ministério da igreja. Até então eu não tinha responsabilidade nenhuma, a não ser um músico, que isso é o básico do básico, isso daqui não é nada. Se me tirar isso daqui, eu continuo sendo filho de Deus. É o básico. E aí eu comecei a falar para Deus, Deus me ajuda a fazer mais coisas para o Senhor, eu preciso ter mais responsabilidade, eu preciso fazer, sabe, eu preciso ir mais fundo. Aí veio a liderança dos jovens, eu permaneci por 1 ano como líder dos jovens, aprendi muita coisa, porque eu acredito que foi uma forma de Deus me impulsionar um pouco mais, porque como eu tinha que ensinar os jovens, aí eu tive que estudar a Bíblia mesmo. Aí eu tive que ir, estudei sobre os dons espirituais, estudei sobre Apocalipse, estudei sobre o Evangelho, estudei sobre as cartas de Paulo, e li. Fui para as profecias lá do Velho Testamento, fiquei lendo. Foi assim, a época que eu mais me alimentei das coisas espirituais, assim, de uma forma obsessiva até. Que eu fiquei ouvindo pregadores, fiquei entendendo os lados teológicos. Peraí, mas esse aqui está falando diferente desse aqui, está estranho. E graças a Deus que lá em casa eu tenho um mentor, que é incrível. Meu pai, ele filtra tudo para mim, e ele me ajudou a entender cada ponto. Ele falava, Gé, isso aqui está meio esquisito, esse ensinamento aqui, não sei o quê. E, gente, foi a chave que virou em mim. E aí eu quero pedir para que você reflita como está a sua vida espiritual. Eu não estou dizendo que eu sou um super crente, não. Eu não sei nada ainda. Eu não sei nada. O que eu sei é porque eu busco, é porque alguém me ajuda, é porque eu vou atrás, é porque eu peço para Deus me ajudar, a trazer revelação para mim. Só que virou uma chave na minha cabeça. Eu não sou mais ignorante. Eu já consegui entender muitas coisas da Bíblia. Muitas chaves viraram na minha cabeça depois disso que o Espírito Santo fez comigo. E como está o seu conhecimento bíblico? Você precisa se aprofundar nas coisas de Deus. O apóstolo aqui está dizendo, você já deveria ser mestre. Você já deveria ser mestre. Você já deveria ler a Bíblia e entender os pontos que você está lendo. Mas, talvez ainda estamos a desejar. Amém? O segundo ponto para que você entenda se você está caminhando para uma maturidade cristã é se você sabe ouvir um não ou um sim de Deus ou de líderes. Já vamos tirar aqui de vez os questionamentos se lideranças são de Deus ou não. A Bíblia diz que as autoridades foram instituídas por Ele. Ponto. Acabou. Quando um pastor seu diz não, quando um líder de ministério seu diz não, quando o seu pai e a sua mãe diz não, quando alguém que está acima de você diz não, como que você reage? Porque uma pessoa imatura, como eu, de 14 anos, eu virava a cara. Eu não gostava, eu ficava insatisfeito, fazia carão para todo mundo. Às vezes chegava na igreja assim com uma cara feia e o povo ia cumprimentar, rapaz. Você age assim ainda? Depois de tanto tempo de crente? Não está na hora de mudar isso aí também? O seu pastor diz não? Amém, amém. Se é o pastor dizendo não, é o próprio Deus dizendo não. Porque ele é dirigido por Deus. E se você confia que seu pastor é dirigido por Deus, você tem que aceitar um não dele como se viesse direto de Deus. A não ser que seja algo assim muito fora da Bíblia, muito fora da visão cristã, aí é diferente. Mas se você entende que está dentro ali dos princípios da fé, você tem que aceitar. Mesmo não gostando, mesmo discordando, você tem que aceitar.
E não estou dizendo apenas da nossa igreja que não. Leve isso para todos os âmbitos da sua vida. Quando seu patrão disser não para você, é difícil, né? Muito tempo de empresa, seu patrão não te reconhece, imagina. Nunca aumentou seu salário, só te dá mais trabalho. Você chegar para ele e falar, tá na hora não de aumentar meu salário? E ele, não. E aí? Lógico, você pode mudar de emprego, você pode ir para outra área, isso daí é uma coisa normal da vida. Mas e se for um não enfático? Não é a hora, agora não. Você precisa estar firme. Você precisa estar ali, na rocha, que é Cristo. Para quando vir um não, você não achar que é uma tempestade. Ai, eu ouvi um não, meu Deus, aí faz aquele drama. Não, drama é coisa de criança. Você precisa se manter posicionado. Amém? A terceira coisa é a submissão. Crente que entendeu o seu propósito, ele sabe ser submisso. Ele sabe ser submisso. Gente, você pode ter a sua convicção, você pode ter o seu posicionamento, você pode entender o que for, mas você sabe ser submisso, porque submissão está ligada à humildade. E humildade, uma coisa muito importante, humildade não está ligada à aparência. Tem pessoas que têm uma aparência muito imponente, que é humilde. Quando chega alguém e diz não para ela, ela aceita. Quando alguém dá alguma crítica para ela, ela aceita. Já tem pessoas que são muito... Quando diz um não, fica todo desestruturado. Não sabe por que recebeu a crítica. Isso daí mostra que a pessoa não está caminhando para uma maturidade. Ela não aprendeu a ser submisso. E a Bíblia diz... Jesus nos ensinou que nós devemos ser mansos e humildes. Uma pessoa mansa e humilde, ela não se revolta com um não, ela não se revolta com uma crítica, ela sabe ceder, ela sabe dizer, ok, vamos lá, vamos caminhar. Eu não concordo muito com isso daqui, mas vamos, de boa. Amém? Então é submissão. Eu quero abrir também um parênteses aqui, para você que é filho. Eu não sou casado ainda, eu não tenho nenhum relacionamento sério, não estou caminhando para alguma coisa assim, que saia do âmbito ainda da minha casa ali, mas eu ainda sou filho, que estou morando com os meus pais ali. Quando eles dão uma ordem para mim, eu tenho que aceitar, mesmo que eu não concorde. Eu tenho que aceitar. Você que é filho, você que é filha, vocês têm muita adolescente aqui, muita criança... Deixa eu falar para vocês, quando os pais de você disser não, vocês têm que aceitar, tá bom? Você não vai fazer isso hoje, você tem aula. A Juliana está até assim, ali, tá ouvindo? Você não vai sair com seu amigo, você tem dever de casa para fazer, você tem que limpar a casa, você tem que fazer isso. O que você tem que fazer? Virar a cara, sair batendo o pé. Não, você tem que chegar, tá bom, mãe, vamos lá. E aí, gente, você vai entendendo que isso vai te ajudando a crescer na vida, amém? Então, filhos, obedeçam os pais de vocês. Se você não mora com seus pais, obedeçam os seus responsáveis, obedeçam as pessoas que cuidam de você, amém? Então, beleza, olha que lindo. A quarta coisa, gente, que mostra se a gente está caminhando para uma maturidade, é que a gente já conseguiu vencer pecados. Se você precisa vencer pecados, você precisa ir atrás da ajuda. Você vem do mundo, é normal você, com pouco tempo de crente, você ainda ter alguns hábitos que não seja do costume cristão. Então, uma pessoa que fuma, muitas vezes, ela não consegue deixar o vício de vez. Uma pessoa que bebe, é um vício também, ela não consegue deixar de vez, e está tudo certo. Só que o que você tem que fazer é caminhar para você vencer essas coisas. Você não pode se acomodar, tentar encaixar Deus e a bebida, tentar encaixar Deus e o cigarro, tentar encaixar Deus e a pornografia, tentar encaixar Deus e a mentira, tentar encaixar Deus e a ambição. Não, a inveja, coloca os dois juntos ali no coração. Não é assim que funciona. Ou você se posiciona em Deus
E mesmo que às vezes você, por ter pouco tempo de crente, você cai de vez em quando, pode acontecer, não vou falar que não pode acontecer, porque pode acontecer, mas você precisa se arrepender e pedir para o Espírito Santo te libertar disso. Te libertar. Aqui na igreja, nossa igreja tem quase 30 anos, tem muitos testemunhos de pessoas que foram libertas de diversas coisas. Às vezes as pessoas não vêm contar testemunho aqui, mas a gente já ouviu muito testemunho de libertação aqui no nosso ministério, durante esses quase 30 anos de Shalom. Então, pessoas que já deixaram cigarro, pessoas que já deixaram bebidas, pessoas que já deixaram mentira, pessoas que já deixaram um relacionamento promíscuo aí no mundo, um monte de coisa Deus liberta, gente. Você só precisa se posicionar. Você pode cair uma vez ali, outra aqui, por ser novo de crente, por às vezes achar que é fraco demais, mas o Espírito Santo vai te dar força para você vencer de vez. E é de vez, é de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Jesus liberta de vez. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é pela metade, não existe libertação pela metade diante de Deus. É completamente. Amém? Então, esse crente aí que está caminhando para uma maturidade, ele consegue vencer pecados. A quinta coisa que mostra se esse crente está caminhando para uma maturidade é que tem discernimento das coisas espirituais. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Agora eu quero entrar num ponto polêmico aqui. Tem coisas que você talvez acha loucura há muito tempo de crente, porque talvez seja um escândalo, mas tem outras que você já deveria ter superado. Vou dar um exemplo aqui, línguas estranhas, porque depois de tanto tempo, tem gente que ainda estranha isso. Está na Bíblia, eu falo em línguas, eu sei que vem de Deus, o pastor dessa igreja fala em línguas, ele sabe que vem de Deus. Por que depois de tanto tempo ainda tem muitos ainda estranhando isso? Não deveria ser assim, porque o homem natural, ele vê as coisas espirituais como loucura. Ele acha que aquilo ali é coisa besta, aquilo ali não é nada. É como aqueles fariseus que olhavam para Jesus expulsando demônios. Olha o que Jesus estava fazendo. E ele olhava para Jesus, eles olhavam para Jesus e falavam, ele está fazendo isso no poder de Belzebu, pelo poder dos demônios. E aí Jesus dá uma chave de braço neles, no argumento. E aí, gente, eu quero dizer para vocês, entendam que as coisas espirituais têm que ser discernidas espiritualmente. Essa é a chave. Você não entende? Pergunta para o Espírito Santo. Amém? Pergunta para o Espírito Santo, se aprofunda na Bíblia, que você vai entender. Você vai entender. Glória a Deus. E é isso. O próximo ponto que mostra se você está caminhando para uma maturidade é que você entende que há mais para fazer no ministério da igreja do que simplesmente assistir cultos e viver uma vida natural como se você não fosse cristão. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, que foi o que me ajudou a abrir a mente para a Bíblia, foi porque ele fala sobre Jesus, fala sobre graça, fala sobre fé, fala sobre se assentar nas alturas com Cristo, e não sei o quê, e a armadura de Deus. E aí tem uma parte de Efésios que fala assim, pois uns foram instituídos para pastores, outros para profetas, outro para apóstolo, outro para evangelista, e outros para mestres. Quando a gente lê isso daí, a gente percebe que tem um lugar para a gente chegar. Não estou falando, me entendam, eu não estou falando de posição, eu não estou falando de nome, eu não estou falando de título, eu estou falando de missão. Existe uma missão para cada um de nós, que vai se encaixar nesses 5 ministérios. Então, existe algo que Deus vai entregar para você, que vai ser condizente com o seu perfil, que vai ser condizente com o seu chamado, que vai ser condizente com a sua vocação.
Então, você busca para fazer essa missão acontecer. Amém? Então, o crente, gente, ele foi chamado por Deus para trabalhar. Não é à toa que a gente é chamado de soldado. Soldado faz o quê? Fica dormindo o dia inteiro? Não. Ele trabalha, ele faz coisas. Não é à toa que Jesus disse que o reino de Deus tem que ser tomado pela força, porque tem que ser por esforço, você tem que fazer. Não é à toa que os galardões vão ser conquistados por mérito. A salvação é pela fé, pela graça, só isso. Mas se você quer receber premiação lá no céu, você tem que fazer por onde? Vocês sabiam disso? Você tem que saber qual é o seu chamado para você caminhar para isso, para não chegar diante de Deus e ele falar assim, cara, 30 anos de crente você não fez nada. 30 anos de crente você só foi assistir culto, isso é pouco. Então, você precisa se aprofundar na palavra de Deus e na revelação do Espírito Santo para você entender qual é o seu chamado em Deus. Não estou dizendo aqui que vocês vão ser pastores, mestres, que a gente vai ser isso, vai ser aquilo. Só que a gente tem que, no mínimo, entender qual é a nossa missão, para a gente entender qual é o salto que o Espírito Santo quer que a gente dê na nossa vida. Para a gente não ser crente acomodado, um crente que fica na mesma a vida inteira. E a última coisa que mostra se estamos caminhando para uma maturidade, e isso aqui pega no nosso coração, é que a gente passa pelas adversidades sem questionar a Deus. E eu não estou falando de um questionamento ok. Às vezes a gente passa por situações que realmente a gente não tem resposta. A gente sente algumas coisas que às vezes não tem resposta. E às vezes a gente pergunta para Deus. A gente olha para Deus e fala, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Isso é um questionamento ok. O que não é um questionamento saudável é você olhar para Deus e dizer que Ele está sendo injusto com você. E muitas vezes a gente faz isso. Por não se aprofundar na palavra de Deus. Porque Jesus não salvou a gente para a gente ficar totalmente isento do sofrimento. A Bíblia diz que como Ele foi odiado, nós seremos odiados. Como Ele sofreu e padeceu, nós sofreremos e padeceremos também. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu todas as coisas. E venceu por nós, nos colocou em lugares altos junto com Ele. Então, se você sofre aqui na terra, saiba que todo esse seu sofrimento, toda a tribulação que você está vivendo, está produzindo um grande peso de glória. Um grande peso de glória. Amém? Então, questionar a Deus, falar, Deus, o Senhor está sendo injusto comigo, eu não deveria estar passando por isso, é que não sei o que lá, eu vou abandonar a fé. Isso demonstra já que você está ali, como um bebê ainda, você não entendeu ainda o que é o Evangelho. O Evangelho não é mil maravilhas, não. A gente pode alcançar muitas coisas, a gente pode ser bem financeiramente, a gente pode comprar o que a gente quiser, mesmo sendo crente. A gente pode ser próspero, a gente pode ser feliz em muitas áreas da nossa vida, mas ainda seremos pessoas que vamos sofrer alguma influência deste mundo. E vai vir como uma tempestade sobre as nossas vidas. São pessoas que vão falar mal de você, são pessoas que vão ficar te pressionando, são pessoas que muitas vezes vão ser usadas até pelo diabo para chegar para você e tentar abafar o chamado que você entendeu que tem em Deus. Mas se você estiver caminhando para essa maturidade em fé, você vai continuar posicionado ali, pode vir o que vier, nada vai te tirar do propósito. Pode vir tempestade, mas sua casa está firmada na rocha. Sua casa tem um alicerce firme, forte, não está firmado na areia, nem na areia movediça. Está ali, firme. Então pode vir o que vier. Vai vir o que vier. Vai vir doenças. Pode vir doença, gente. Crente fica doente também, sabia? Crente não está isento de doenças, não. Pode vir doenças, pode vir tribulação, pode vir demônio, pode vir o que for. Você vai continuar ali firme. Porque você entendeu o seu propósito. Amém? Então esses são os pontos que mostram que a nossa fé está sendo uma fé madura, uma fé sólida.
E é isso que o Espírito Santo tinha para a gente essa manhã. Faça essa autoanálise. Deixe o Senhor mudar algumas coisas em você. Porque para você caminhar para isso, Deus vai precisar desconstruir muita coisa na sua cabeça. Deus precisa desconstruir muita coisa na minha cabeça. Muita coisa, muita coisa. Deus precisa desfazer muita coisa. Sabe aquele vaso que se desfez? Tinha até uma outra parte aqui, mas não vai dar tempo. Esse processo de amadurecimento começa com aperto. Começa com as mãos do oleiro pressionando a gente, apertando a gente. Porque o sofrimento faz a gente crescer. O sofrimento faz a gente, sabe, ir além. O deserto faz a gente crescer, é uma escola para a gente. Não ignore os sofrimentos. Porque muitas vezes Deus está usando esse sofrimento para te fazer crescer. Quando você entender qual é o objetivo disso, esse momento passa. Agora você não pode ficar murmurando. No domingo passado foi falado disso, de crente que fica murmurando. Fica igual aquele povo no deserto que ficou 40 anos, eles tinham que ficar bem menos tempo que aquilo. Ficou 40 anos no deserto porque ficou reclamando, questionando a Deus. Foi o que eu acabei de dizer. Ficou falando muito, Deus nos abandonou, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E ficou ali, rodando no deserto. Muitas vezes, gente, seu sofrimento está sendo prolongado porque você não está sendo submissa à vontade de Deus. Você está teimando que a sua vontade é melhor que a dele. Quando você entender e se render à vontade de Deus, pode ser que seu sofrimento acabe em um dia. Pode ser que esse deserto que você está passando, essa situação difícil que parece que não tem resposta, acabe em uma semana. Acabe rápido. Porque você vai se render à vontade de Deus. Amém? E isso te faz crescer, te faz amadurecer. Vamos fechar nossos olhos um minutinho? Senhor, Tua palavra diz que o Teu Espírito nos levaria a toda a verdade. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor estaria conosco até o fim. O Senhor nos ensinaria a caminhar. Como uma criança que muitas vezes não sabe andar, que o pai tem que pegar na mão e começar a dar um passo de cada vez. Senhor, pega na nossa mão agora, Senhor. Pega na nossa mão. Nos ensina, Deus, a dar um passo de cada vez na fé. Um passo de cada vez até que a gente consiga correr. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, para que este caminho da maturidade seja aberto diante de nós, Senhor, em nome de Jesus. Nos perdoa, Pai, se temos preguiça de ler a Bíblia. Nos perdoa se temos, Senhor, dado prioridade para tantas coisas, não temos cultivado uma vida de relacionamento com Teu Espírito. Senhor, eu quero te pedir também, Senhor, para que o Senhor possa nos revelar, Senhor, mais da Tua palavra, porque nós não podemos, Senhor, viver o Evangelho sem a direção do Teu Espírito. Nós não conseguimos, porque nós vamos entender que é loucura ainda, Pai, mas o Teu Espírito nos ensina todas as coisas, Senhor. Deus, eu oro para que o Senhor possa nos levar além, Senhor, nos empurra, Pai, nos impulsiona, Senhor, nos tira da zona de conforto, Senhor, nos tira, Senhor, desse lugar, Deus, que faz a gente ficar muito confortável, Senhor, nos ajuda, Pai, Senhor, se nós estivermos passando por tribulações também, Senhor, por doenças, Pai, ou por qualquer outro tipo de coisa, Deus, nos ajuda a entender, Senhor, o propósito disso, Senhor, nos ajuda a entender, Senhor, qual é o objetivo, qual é, Senhor, o lugar onde o Senhor quer nos levar, Senhor, de ensinamento, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos submissos. Nos ajuda, Senhor, a sermos humildes, Senhor, a descer os degraus da humildade, Senhor, e viver a Tua vontade todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. E que você possa sair daqui alimentado por essa palavra. E que o Senhor possa te levar a caminhos mais altos que Ele tem para você. Amém? Glória a Deus.